Vamos lá com o Jorge Folena. Saudade de você, querido. Semana passada não estivemos juntos pelo evento lá de direitos humanos, uma boa causa, evidentemente, Ah, mas agora estamos aqui de volta. E só para lembrar o público aqui, e a própria aluna, vou mandar para ela depois, ela conhece a Liana Cirne Lins, né? A Liana Cirne Lins é jurista, advogada e é vereadora em Recife, pelo PT. E tentaram, uma vez lá, homenagear a Michele Bolsonaro, e ela não deixou, ela e um grupo ali minoritário, como sempre, de vereadores progressistas, né? E aí ela terminou o discurso dela, Folena, dizendo assim: nossa bandeira jamais será laranja. Sensacional, né? Para Michele Bolsonaro aqui não tem, né, não tem vez. Né? É um absurdo, né? Quer dizer, São Paulo homenagear Michele, Recife, só para trocar favor, né, com grupos políticos, não dá, né, Folena? Tudo bom, Folena? tudo bem, Conde? Olha, uma alegria estar contigo aí de novo. Estava com saudade também. E apesar de tudo que está acontecendo pelo mundo afora aí, que nos deixa muito triste, né? Mas vamos continuar na luta aí por justiça, Conde. Por justiça, em todos os sentidos. A gente vai falar de Gaza também, um assunto que, enfim, não tem como ignorar em nenhum momento. Mas eu quero começar celebrando com você, nosso público aqui, o TSE, mais uma vez, votando pela segunda vez a inelegibilidade do Bolsonaro, e agora o Braga Neto, que tinha pretensões de ser candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro. E foi uma sessão, eu não sei o quanto você conseguiu acompanhar lá, Folena, mas foi antológica, né, com discursos muito fortes, e o Alexandre com direito a piadinha do Alexandre de Moraes também, falando que o Luciano Hang usava um terno verde periquito, né, no uso, né, eleitoral do 7 de setembro. Fala para a gente como é que você recebeu essa notícia e quais comentários ela é merecedora aqui para a gente. O Conde, eu começaria dizendo o seguinte: até coloquei isso no meu Twitter ontem à noite, quando eu estava acompanhando o julgamento, já tinha formado a maioria. Dessa vez, o acessório seguiu o principal. O que não aconteceu na primeira decisão do TSE, que declarou o Bolsonaro inelegível, né? Dessa vez, agora, ele foi inelegível e seu acessório foi junto. Então, que era fundamental, porque nesse caso não tinha escapatória para o Braga Neto, porque ele participou dos atos. Né? Na verdade, o Bolsonaro, como bem colocou o tribunal, né, utilizou toda a estrutura, mais uma vez, né? O governo do Bolsonaro foi marcado pelo desvio de finalidade. Ele utilizou toda a estrutura, todo o aparato estatal, sempre em benefício particular dele e das causas que ele defendia, inclusive desmatamento ambiental, né, e favorecimento para igrejas, né, alguns pastores aí que não têm nenhum compromisso com a fé. Então, foi um governo marcado por isso. E nesse caso em particular, do 7 de setembro de 2022, mais uma vez, quer dizer, a aliança de Bolsonaro com os militares. Porque eles, militares, permitiram que o Bolsonaro, né, juntamente com Braga Neto, né, utilizasse aquela estrutura do 7 de setembro, das forças militares, para mostrar que ele, Bolsonaro, era o representante dos militares no Brasil. Então, o Conde ficou muito chapado por parte da campanha do Bolsonaro, né, esse uso indevido, né, o abuso do poder político e o uso indevido de toda a estrutura que foi montada por eles, né, em Brasília e no Rio de Janeiro. Então, o TSE fez muito bem. E Braga Neto esteve ao lado de Bolsonaro o tempo inteiro. Então, não tem como ele fugir disso. Então, a decisão foi muito bem proferida, ao ponto, inclusive eu estava anunciando isso, quando teve a maioria de votos para... Estava 3-2, estava 4-3, na verdade. Por quê? O Não, foi relator... 5-2, né? Não, mas vou explicar isso que eu ia falar agora. Estava 4-3, porque o relator, Benedito, ele não teria votado pela inegibilidade do Braga Neto, como ele tinha feito no primeiro julgamento. E alguém me perguntou no Twitter, e como fica o Braga Neto? Eu disse, olha,
o ministro Benedito, diante dessas argumentações que estão sendo apresentadas, muito bem justificadas, ele vai mudar o voto dele. E não deu outra. Ele pediu, depois do voto do Alexandre de Moraes... Você previu que ele ia mudar. Exatamente, por quê? Isso é possível, sim. O julgamento só termina com a proclamação do resultado. Então, os juízes vão votando e eles vão ouvindo os seus pares. E, ao final, eles podem, olha, diante do que eles ouviram e refletiram, eles podem mudar, é válido, sim. E foi o que fez ontem o ministro Benedito Gonçalves. Foi muito bem ele, em mudar o voto dele, né, para, né, declarar Braga Neto inelegível. Porque parece... Desculpa te interromper, Folhano, porque parece o seguinte: quando o Bolsonaro se tornou inelegível pela primeira vez, o Mourão, que era o vice dele naquele outro processo, não ficou inelegível, tanto que ele se elegeu senador, não é? Não, mas aí foi outra coisa. No julgamento do Bolsonaro, no primeiro julgamento que o tornou inelegível, foi com relação à eleição de 2022. O vice era o Braga Neto e a causa era relacionada àquela convocação que o Bolsonaro fez dos embaixadores estrangeiros. Os embaixadores. O vice não estava ali, né? Não, essa foi a argumentação do Braga Neto. Ele não estava diretamente envolvido. Foi o Bolsonaro, como presidente da República, foi até antes do período eleitoral, se eu não me engano, que convocou os embaixadores para desqualificar o Tribunal Superior Eleitoral, desqualificar o voto nas urnas eletrônicas e mais uma vez com desvio de finalidade e abuso de poder político, utilizando toda a estrutura governamental para atos contra o país, inclusive levando para embaixadores estrangeiros. O Bolsonaro, Conde, naquele caso, né, do primeira elegibilidade dele, ele ainda vai responder no Tribunal de Contas da União, poderá responder por improbidade administrativa, como ficou bem marcado no voto do ministro Benedito Gonçalves naquela oportunidade, da utilização dos recursos da administração pública em favor dele pessoalmente. Então, ele vai ter que ressarcir o Estado brasileiro isso. Então, o assunto está com o Tribunal de Contas da União e, muito provavelmente, assim espero, que o Ministério Público Federal proponha uma ação de improbidade administrativa para cobrar do Bolsonaro e também o tornar o Bolsonaro, né, ele não poder participar mais de nenhuma eleição por mais 8 anos, mas por outras razões, e não uma questão eleitoral. Agora sim, perder seus direitos políticos em razão de atos de improbidade administrativa praticados por ele. Agora, nesse caso de ontem, é com relação ao 7 de setembro de 2022, já durante o curso da campanha eleitoral. Nós estávamos ali durante o período eleitoral. E tornar Braga Neto inelegível, Conde, e aí vem um ponto também muito importante, é que o Braga Neto, como eu falei, ele é um expoente das Forças Armadas. Ele foi um interventor daquela indevida, a meu juízo, indevida intervenção na segurança pública do Rio de Janeiro, promovida por Michel Temer, na época, juntamente com o seu ministério. Né, na época, com o Raul Jungmann, que era o ministro da Segurança Pública, com o Sérgio Echegói, que era o comandante do GSI, Moreira Franco, todos eles atuaram politicamente e aproveitando a fragilidade do governador do estado do Rio na época, Luiz Fernando Pezão, fizeram aquela intervenção, mas não tinha motivos efetivos para ter uma intervenção na segurança pública do Rio de Janeiro. Porque o problema da segurança pública do Rio de Janeiro é outro. Não para intervenção, mas é para investigação. Investigação pelo envolvimento das polícias com aquilo que nós estamos vendo hoje, que são as milícias. As milícias. E daí, o Braga Neto, ser candidato a prefeito, ele estava sendo saudado por uma parte expressiva desse lado obscuro da segurança pública do Rio de Janeiro, representado pelas milícias. Daí, Conde, a necessidade de se fazer uma investigação. Isso é um lugar comum que eu vou falar agora aqui, mas nós temos que falar o tempo inteiro. Está mais do que na hora, e aí sim, por até envolver uma questão
né, relacionada à segurança pública que está indo para outros estados, que é o caso das milícias, que está indo, ramificando para outros estados brasileiros, como São Paulo e demais outros lugares, está na hora, por ser uma questão, a meu juízo, envolver essa questão federativa, de se ter uma investigação mesmo, profunda, para apurar quem são os milicianos, qual é a origem dessas pessoas, quem eles representam, o que eles estão fazendo. E aí o governo federal, por meio da Polícia Federal, se nós tivéssemos uma ABIN que não ficasse, como fez no governo Bolsonaro, bisbilhotando de forma privada, com desvio de finalidade também, né, bisbilhotando a vida das pessoas, né, das pessoas que combatiam politicamente o governo Bolsonaro, a ABIN também poderia atuar nisso. Então esperamos, Conde, que agora, mais do que nunca, esse julgamento do TSE e a participação de Braga Neto na eleição que ele iria disputar, pelo menos estava manifestando essa possibilidade de disputar a eleição, agora é a hora de aprofundar com seriedade, com tranquilidade, para verificar exatamente as milícias. E talvez abrir a investigação. Eu nem sei se está aberta a investigação sobre a intervenção militar que o Braga Neto executou no Rio. Não tem uma investigação aberta sobre isso? Exatamente, porque inclusive partiu 2 americanos, se eu não me engano. Sim, verdade. A compra de coletes, né? Do FBI, a denúncia de que a intervenção militar do Rio de Janeiro teria feito compras nos Estados Unidos superfaturado. Então, junto a empresas americanas. E que, inclusive, tem interesse na questão do armamento que o Bolsonaro defendeu durante 4 anos no seu governo. Essas empresas tinham interesse. Então, Conde, daí eu falo ao tempo inteiro destacar isso. É necessário ser feita uma investigação para apurar. Não estou aqui acusando ninguém, só apenas pedindo a necessidade urgente de aprofundamento das apurações desde a intervenção. Desde a intervenção até hoje. Nós temos que saber a quem essas milícias, né, elas estão representando, porque por trás delas tem muitos interesses. Já vamos falar das milícias com mais detalhe, mas antes eu queria perguntar para você o seguinte: a defesa do Braga Neto, nesse caso da inelegibilidade, que é a mesma que o do Bolsonaro, se manifestou ontem, né? Vai esperar ser notificada e tudo mais, para entrar com recurso. Acho que seriam embargos de declaração no TSE. Qual que é a probabilidade disso redundar em algum êxito, meu querido Folena? Conde, os embargos de declaração, esse recurso, é um recurso normal, tá? Inclusive para trazer para o debate, né, pontos constitucionais, porque o único recurso que cabe da decisão, né, posterior aos embargos de declaração para o Supremo Tribunal Federal. E as partes têm que deixar claro, no caso, a defesa de Bolsonaro e a defesa de Braga Neto, quais são as violações constitucionais. Mas me parece, pelo que eu assisti, acompanhei ontem do julgamento, tá? Eu não estou entrando aqui no mérito da questão, mas o que eu verifiquei, né, que todos nós verificamos, é o que se debateu ontem ali, as conclusões decorreram de análises de fato, de análise de prova. E, nesses casos, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite recurso extraordinário quando envolve, né, debate de fato, debate que depende exclusivamente de prova, teria que ter uma violação direta à Constituição. Por isso, os embargos de declaração ele é importante. A defesa do Braga Neto, a defesa de Bolsonaro, com certeza, né, vai apresentar, até para esclarecer se ficou alguma dúvida, alguma contradição, né, no voto, mas vão ter que aguardar, inclusive, a publicação do acórdão, porque só a partir da publicação do acórdão, o acórdão, para quem está nos acompanhando, é a decisão do tribunal, né, com o voto de todos os ministros. Né, e o acórdão é o resumo daquela conclusão. É aquilo que os juízes decidiram. No caso, né, declarando a elegibilidade, né, de Bolsonaro e de Braga Neto por 8 anos.
Jorge Folena no Giro das 11. Estamos ao vivo aqui, 12h36. Ô, Folena, vou aqui para o bate-papo rapidamente. Girilene Maria Aníbal. Bom dia, queridos. Luna, o povo precisa ir para a rua. Miriam Andrade, a cada vez mais encontramos competência aliada ao compromisso político nas intervenções assertivas de Luna. A Luna tá um show mesmo. Ela vem aqui, importante ela dar esse briefing para a gente do que está rolando no município de São Paulo, né? Alexere Xereta, quase que me fez enrolar a língua aqui. 24º dia de bombardeio aéreo e agora por terra em Gaza já são mais de 20 mil prédios destruídos, fora as casas, estruturas, transportes, hospitais, até bairros destruídos, milhares de mortos, fora os escombros. A gente vai falar sobre isso também daqui a pouco. Alessandra Mello, credo, como a Luna é linda. Até não podia deixar de trazer essa mensagem. Kátia Bermudes Morgan, Verde Periquito foi show. E a Márcia Monjardim, pena, me dá um alento enorme saber que ele não poderá se candidatar a prefeito do Rio de Janeiro. Deixa eu conectar esse tema com o das milícias, que, aliás, você já conectou, e nós estamos assistindo, primeiro, acho que um cuidado muito grande do governo federal, que não quer assodadamente, né, o Ricardo Capelli, Flávio Dino, fazer intervenção. Aliás, o Lula já disse o que foi muito interessante. No meu governo não vai ter GLO, nunca. Pode esquecer. Né? Sobre essa questão do Rio, eu vejo o Cláudio Castro, governador também, Folena, muito confuso, muito, assim, sabe, populista, quer dizer, não sabe muito bem o que diz, a gente vê que está todo mundo perdido ali, ninguém sabe direito o que fazer. O que você pode dizer para a gente das milícias? Eu fiz uma live a semana passada, aliás, a BJD fez uma live junto com prerrogativas e tudo mais, sobre esse tema. A gente recebeu a vereadora Luciana Boatê, do PSOL do Rio de Janeiro, que é especialista nesse tema, sempre. E a gente conversou ali e não tem muito o que fazer senão fazer um projeto, um trabalho de longo prazo. Como é que você vê o fenômeno? Como é que você vê o problema? Conde, vamos começar então pelo governador. Primeiro, dizer o seguinte: esse governador do Rio de Janeiro é uma pessoa que ninguém sabia o nome. Não se sabe de onde surgiu esse senhor. Ele era o vice do Witzel, que também era uma outra pessoa desconhecida, era um juiz federal aqui no Rio de Janeiro, mas que foi eleito naquela onda bolsonarista. Mas ninguém sabia quem era o seu vice. E o Witzel deu no que verificamos depois, que foi o impeachment, que ele foi impeachmentado sob acusação de corrupção, né, por parte, né, do processo de impeachment na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro e depois num tribunal misto formado por deputados e desembargadores, que chegou à conclusão, ao final, de que ele deveria ser afastado das suas funções. E assim assumiu o vice-governador, o atual que era vice-governador na época e atualmente governador. Esse governador, Conde, a base dele eleitoral é exatamente a mesma base de Bolsonaro. Inclusive, de uma forma até muito curiosa, né, o principal candidato à oposição a ele era o deputado Marcelo Freixo, que era exatamente o que mais combatia as milícias, que foi, na verdade, o presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito do Rio de Janeiro de enfrentamento às milícias, alguns anos atrás. E o Cláudio Castro venceu a eleição no primeiro turno. E a base dele, basicamente, é a mesma de Bolsonaro, com apoiamento óbvio e claro das milícias. Então, ele ficar agora, dizer que está perdido, ele não está perdido. Porque, na verdade, o apoiamento, né, dele, como também, vou até dizer, dos governos anteriores também do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, o Pezão. O Sérgio Cabral foi aquele governador que falou para o Lula na época: não, podemos ter os Jogos Pan-Americanos porque tem as milícias. Isso foi lá atrás, bem lá em 2007. Então, Conde, o Rio de Janeiro ele está tomado pelas milícias. Não é algo de agora, é algo de há muito tempo. Né? Eu diria até que a partir dos anos 50. A partir dos anos 50, isso. A partir do momento em que a classe média urbana do Rio de Janeiro começa a exigir, né, uma limpeza étnica da cidade, né, com relação a negros e nordestinos, e começa a se formar esquadrões da morte, o que se intensificou durante a ditadura militar. E passou, né, como nós não fizemos uma justiça de transição, isso passou para a democracia.
e cada vez mais isso relacionado diretamente com o Estado, porque são agentes da segurança pública. Agentes da segurança pública que começaram a ocupar esse espaço. Um espaço, inclusive, né, da criminalidade, né, do tráfico de drogas. Hoje, eu posso assegurar para você com maior tranquilidade que há bairros na cidade do Rio de Janeiro e na Baixada Fluminense em que não existe Estado, que existe a milícia. Infelizmente, as pessoas estão entregues, né, são reféns da chantagem e o tempo inteiro tendo que pagar segurança, pagar proteção, comprar, né, o que é vendido e controlado pelas milícias. Ô Conde, vamos falar com sinceridade. Os governos não sabem disso? O governador não sabe disso? É óbvio que sabe. O chefe de polícia e o chefe da polícia não sabe disso? O secretário de segurança não sabe? Sabe. Mas a milícia se tornou uma instituição que cria um Estado paralelo. Então você tem o Estado do Rio de Janeiro e, paralelamente a ele, talvez até com muita força, a milícia, que é um outro Estado. É um Estado ilegal, ao ponto de concessionárias do serviço público, como no caso da empresa de energia, distribuidora de energia, na cidade do Rio de Janeiro, da Baixada Fluminense, dizer que não vai atuar mais naqueles locais. Não tem condições de atuar. Desvio de internet, desvio de TV a cabo. Então, Conde, é uma coisa muito séria que está acontecendo no Rio de Janeiro e que se intensificou a partir do governo de Bolsonaro. Porque o Bolsonaro é o maior representante, né, da violência institucionalizada. Ele possibilitou que isso fosse adiante. Ele é que apontava a arma na direção da sociedade. E é exatamente o que a milícia faz. A milícia aponta a arma em direção de todos nós, porque ela vive exatamente da ameaça, da chantagem. E aí, Conde, quando eu volto a dizer, necessariamente, politicamente, é um grande problema para o governo federal, porque não é um caso apenas do Rio de Janeiro hoje, é um caso de todo o Brasil. Sem querer te interromper mais uma vez, já interrompendo, é uma questão de soberania nacional, quer dizer, são territórios tomados, né? Exatamente. E é que eu estou falando. Existe um Estado paralelo, e esse Estado está avançando muito rapidamente. Então, hoje, inclusive, com associação com o tráfico de drogas. Então, em qualquer lugar que você passa, inclusive nos bairros de classe média, classe média alta, a milícia está presente. Está presente aonde? Na segurança do comércio, das ruas. Então, Conde, é uma falência completa, né, do Estado do Rio de Janeiro e poderá ser uma falência completa do Estado brasileiro se não houver, né, não uma intervenção, como se fala. Quando eu falo aqui, eu quero dizer o seguinte, é necessário, Conde, fazer uma investigação. Isso é caso de inteligência. É caso de se apurar e verificar como que isso está organizado, quem está por trás disso, quem está ganhando dinheiro. Então, é uma necessidade, nesse momento, que eu tenho bem a dizer, Conde, que é uma necessidade política do Estado brasileiro. E você acha que o governo federal está entendendo isso corretamente? Eu acho que sim, espero que sim. Eu espero que ele não precisa atuar de uma forma ostensiva. O que ele tem que atuar agora, nesse momento, é de uma forma investigativa, de inteligência. Sim. Inteligência, exatamente. Atingir o coração da milícia, atingir o coração desse crime organizado. Porque senão vai deixar de existir o Estado brasileiro, se isso continuar. Por quê? Né? Abre possibilidade, inclusive, para que outras forças de segurança possam querer ampliar isso cada vez mais pelo país. Cada vez mais. Está vendo que dá certo, né? Está vendo que prospera. Só para você ter uma ideia, hoje pela manhã, só para concluir, quero dizer o seguinte, houve uma investigação hoje da polícia, eu acabei de ler agora aqui, foi preso, né, policiais da ativa e também foi preso um militar do Exército, da reserva. Ou seja, é coisa muito séria, Conde. Preso junto com milicianos.
numa ação que a polícia fez hoje, aqui no Rio de Janeiro. Então, o Conde, é que eu estou dizendo, isso é um caso de investigação profunda, porque temos que saber efetivamente, como Estado, como sociedade que se diz organizada, né, é necessário nós apurarmos isso por meio de investigação. Porque se for aplicarmos a teoria ou a política do avestruz, colocar a cabeça no buraco, nós vamos viver numa situação que vai se agravar cada vez mais no país. Então, esse assunto tem que ser enfrentado. Daí, né, a necessidade do fortalecimento mesmo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, né, para fazer investigação. Há, no Estado brasileiro, há aparato no Estado brasileiro, que não precisa ser de Força Armada, das Forças Armadas, um aparato policial, de inteligência, capaz, se tiver vontade política, de tentar resolver esse assunto. Então, é necessário fazer isso, porque não vai vir resposta de governo de Estado. Os governos de Estado não têm controle sobre as polícias. E muito menos o governo do Rio de Janeiro, o atual governador do Rio de Janeiro. Esse menos ainda. Então, não há. Hoje, as polícias são corporações independentes do Estado. Então, daí a necessidade, eu volto a dizer, é um tema importantíssimo que tem que estar na pauta política do país. Esse tema é tão importante como gerar emprego, combater a fome e levar o desenvolvimento do país. Porque com milícia, nós não vamos gerar emprego, nós não vamos gerar desenvolvimento e nem vamos combater a fome. Porque eles vão criar um Estado que só para eles, toda arrecadação vai para eles. É uma arrecadação privada. É um sistema econômico muito poderoso, tanto que há pouco tempo, né, nos bastidores dessa articulação do governo federal, estava ali descrito que o Ministério da Fazenda também tinha sido chamado para participar dessas discussões. Quer dizer, botar o COAF, botar a Receita Federal para também rastrear essas transferências aí milionárias, né, de recursos. Nilva Amarante está aqui colaborando conosco. Muito obrigado, querida Nilva. A gente está encaminhando aqui para o final do nosso Giro das 11. Eu quero falar de Gaza com você, Folena, porque o tema que nos aflige a todos. Hoje nós tivemos a notícia de que estrangeiros vão começar a ser resgatados, né, em Gaza, mas não ainda os brasileiros, os 34 brasileiros, entre brasileiros e cidadãos de dupla cidadania, né, que podem ser repatriados pelo Brasil. Tem um avião no Cairo estacionado já há mais de uma semana esperando o momento correto para repatriar esses brasileiros. É uma agonia muito grande. O Lula está empenhado pessoalmente nisso, conversou com os brasileiros em Gaza por videoconferência. E a gente segue vendo. Israel ontem bombardeou um campo de refugiados e hoje de novo, né? Como se não bastasse, bombardeou o mesmo campo de novo. Como é que você vê isso? Como é que você vê assim um pouco a vergonha mundial de não conseguir fazer nada para impedir esse massacre, esse genocídio? Primeiro, quero destacar que o presidente Lula tem avançado cada vez mais nesse tema. Inclusive, ele condenou o governo de Israel. Condenou, né? Deixando bem claro que a atitude do governo de Israel é uma atitude contra a humanidade. Contra a humanidade. Então, destacar a atuação e empenho do presidente Lula, que, infelizmente, Conde, não tem sido, né, o mesmo comportamento de diversas entidades brasileiras, infelizmente, inclusive na área dos direitos humanos. Eu até compreendo, porque o lobby, né, sionista é muito grande. Então, as pessoas ficam com medo, ficam ameaçadas o tempo inteiro. Né? Medo de perder trabalho, medo de perder oportunidades, porque faz impressão mesmo. É o que o governo de Israel tem feito pelo mundo afora. Pressionar, né, as pessoas que têm se colocado de forma contrária à atitude covarde e assassina do governo de Israel. Esse governo de Israel tem praticado sistematicamente crimes de guerra, reconhecido e manifestado pela ONU. A ONU tem falado isso o tempo inteiro. O secretário-geral da ONU, a todo momento, tem falado isso. E o Estado de Israel, inclusive, está tentando desacreditar e afastar o secretário-geral da ONU. Então, veja
o tamanho da pressão. Esse tema, o Conde, infelizmente, o que nós estamos vendo são mortes de crianças, de mulheres. É um massacre. É um massacre que está acontecendo. É o sangue sendo jorrado aos olhos de todos, de crianças. Eu tenho falado isso contigo nas últimas vezes, desde quando esse assunto veio ao debate. É o cinismo. E aí vem o problema. Por que não fazem nada? Não fazem nada porque a classe dominante internacional, liderada pelos Estados Unidos da América do Norte, é cínica. É cínica. E isso faz parte do projeto do imperialismo norte-americano e fracassado. A guerra, essa guerra e esse caso da Palestina é o reflexo do fracasso do liberalismo e da política imperial norte-americana. Porque fica evidente nesse caso cada vez mais, por isso que diversos povos do mundo têm se insurgido contra as ações em Gaza e na Cisjordânia, né, por parte do governo de Israel, porque está clara a injustiça e o interesse exclusivo de expropriar terras. Por isso que eles estão praticando destruição de imóveis, de instalações públicas, como hospitais, escolas. Por quê? É para destruir tudo, para as pessoas não terem casa e depois, né, se apropriarem indevidamente daquele território. Então, Conde, isso fica claro a cada dia. E dentro do tabuleiro internacional, a meu juízo, vai ficando também mais evidente, né, o fracasso norte-americano. Ele só pode sobreviver por meio da crueldade, da violência ostensiva, colocar 2 porta-aviões, toda uma fragata no Mediterrâneo, como os europeus e os americanos estão colocando, é para ameaçar. E porque o mundo está evoluindo. O mundo multipolar está avançando. Aquela região é uma região importantíssima. Importantíssima. Porque é uma região, né, onde estão grandes reservas de hidrocarboneto. E também os países dessa região, né, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e o Egito agora se associaram aos BRICS. Então, Conde, tudo isso há uma correlação. Há uma frase que eu li aqui no seu programa, na última vez que eu estive, que é do filósofo italiano André Zocchi, que ele diz o seguinte: uma condição de guerra permanente é um desejo fundamental para as elites mundiais. Estado de exceção, esse estado de guerra é a representação do fracasso do imperialismo mundial. Então, Conde, só para concluir, dizer o seguinte: nessa semana, há diversas citações, inclusive por parte do porta-voz do Ministério da Defesa da China, que disse com toda clareza que os Estados Unidos são viciados em guerra. O primeiro-ministro de Israel manifestou claramente que Israel não vai fazer nenhum cessar-fogo. A Bíblia diz que há tempo para a paz e também há tempo para a guerra. E este é o tempo para a guerra. O Conde, é o fracasso desse modelo capitalista liderado pelos Estados Unidos da América do Norte para a humanidade. Porque a única saída que eles têm é a morte e, o pior de tudo, infelizmente, morte de crianças, mulheres e idosos indefesos. É uma economia que funciona à base de guerra, né? Lamentavelmente. Vamos ver se a gente consegue reverter esse processo. Olha, sigam Jorge Folena no Twitter, twitter.com/Jorge Folena Jorge. Folena Jorge, tudo junto, aqui com as maiúsculas. Eu coloquei também no bate-papo para vocês o link diretamente. O Elon Musk muda o nome do Twitter, mas não muda o link do Twitter. Quer dizer, o cara realmente é fraco, né? Gente, eu quero agradecer demais aí a presença de vocês hoje nessa edição sempre muito especial às quartas-feiras aqui do nosso Giro das 11. Folena, obrigado. Parabéns aí pelo trabalho. Tamo junto, tá? Semana que vem estaremos mais uma vez juntos. Eu vou tirar aqui o banner e desejar um excelente dia. Continuem com a nossa programação. Nós vamos estar fornecendo aí as informações sobre Gaza, sobre bastidores políticos de Brasília, durante, aliás, até meia-noite aqui. Nossa programação vai seguir com vocês. Valeu, gente! Obrigado, Folena!